Dr. José Carlos Cardoso lançou o livro IPVA, a duvidosa legalidade da eleição da base de cálculo dos veículos usados. O livro é resultado da tese de doutorado defendida pelo autor em dezembro de 2022, perante banca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. O advogado defende a tese que proprietários de veículos automotores que pagaram IPVA nos últimos 5 anos provavelmente pagaram imposto acima do valor que era devido e pode ter o direito à restituição do valor da diferença. O lançamento contou com as presenças de advogados, familiares e convidados. Essa ideia é uma ideia um pouco antiga, de muito tempo de análise da legislação do Estado de São Paulo, principalmente. E aí, juntando isso com algum enfoque científico, nós chegamos à conclusão que tinha um problema que merecia ser estudado. E aí, então, virou uma tese de doutorado. A ideia é divulgar o livro e divulgar a tese, porque é uma tese útil para o contribuinte, porque esse problema faz com que o contribuinte pague IPVA a mais. Então, ele está permitindo que o Estado cobre um tributo a mais. Então, nesse ponto, a divulgação mais ampla do livro é no sentido de alertar a população para isso. Depois de pesquisar as legislações estaduais do IPVA, a tese concluiu que as leis estaduais prescrevem critério para a eleição da base de cálculo do IPVA sobre veículos usados que possibilita aos estados e ao Distrito Federal cobrarem e receberem IPVA acima do valor que era devido. Em São Paulo, o estado pesquisa o preço do carro usado em setembro, para cobrar esse imposto só em janeiro. Então há uma defasagem de quase 5 meses. Quer dizer, o carro em setembro ele vale muito mais do que vale em janeiro. Só que o Estado cobra de você o IPVA com base no valor do teu carro em setembro e não em janeiro. O único estado que cobra IPVA de maneira correta, segundo o advogado, é Minas Gerais, que apura e cobra o IPVA com base no valor que o automóvel usado apresenta no dia da ocorrência do fato gerador. Em São Paulo, o Estado pesquisa o preço do carro usado em setembro, para cobrar esse imposto só em janeiro. Então há uma defasagem de quase 5 meses. Quer dizer, o carro em setembro ele vale muito mais do que vale em janeiro. Só que o Estado cobra de você o IPVA com base no valor do teu carro em setembro e não em janeiro. Ainda segundo Cardoso, os contribuintes podem aproveitar da tese para pleitearem junto ao Poder Judiciário o direito de pagar o IPVA no valor que realmente devem. E além disso, podem ainda pleitear a restituição do que pagaram a mais nos últimos 5 anos. A ideia nossa é exatamente essa, que a população comece a contestar essa cobrança que o Estado faz com base no preço do carro em setembro. Então, por exemplo, o Estado pesquisou o preço do IPVA à base de cálculo agora em setembro. Em dezembro ele começa a mandar para todo mundo os avisos de cobrança. Então a ideia é que assim que a pessoa receber esse aviso de cobrança, que ela procure um profissional da área e faça a contestação, exigindo que o Estado cobre esse IPVA com base no valor do carro em janeiro. E como proceder? Eu acho que deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, esperar a cobrança que o Estado vai fazer a partir de dezembro. Aí então procurar um profissional da área e pedir para entrar com uma medida judicial ou administrativa para rever esse valor. Conseguindo isso, ele vai pagar o IPVA no valor menor, com a possibilidade de reaver o que foi pago a mais nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que nós, paulistas, estamos desamparados? De certa forma, sim. Desamparado porque o Estado ele cobra da maneira dele, né? E se você fica quieto, ele continua cobrando. Então, até que alguém levante esse problema, vá até o judiciário, que é quem tem competência para fazer essa correção, e essa realidade mude. A tese apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo foi aprovada por unanimidade. Essa tese ela foi trabalhada durante 2 anos, quase 3 anos na PUC de São Paulo. Desde o começo, os professores sabiam de qual que era o tema, e ela foi muito bem recebida, foi aprovada por unanimidade e todo mundo entendeu muito procedente, tanto a ideia, tanto quanto a pesquisa e quanto a finalização. Para os profissionais em direito, Dr. Cardoso é um profissional que tem uma visão muito ampla e muito completa do direito.
O Cardoso, como sempre, estudioso. Cardoso traz temas cada vez mais polêmicos e escrever esse livro trazendo a importância e da discussão a respeito do IPVA, que é um tema que muitos paulistas aí e até no Brasil pagam esse tributo pela propriedade do veículo. Trazer isso para essa discussão é muito importante. Por quê? Porque se provoca o Estado a rever aquilo que realmente é necessário para o contribuinte. Então eu parabenizo o Cardoso aqui nesse momento por trazer esta obra e engrandecer aí o meio jurídico do Estado de São Paulo e do Brasil. Destaco o lançamento desse livro por várias vertentes. Uma delas é a importância do operador do direito, do advogado, olhar para a legislação e perceber que nem toda legislação ela é perfeita e que existem inúmeros furos. É o que o Cardoso apresenta com relação ao IPVA. É uma ideia que ele teve, uma tese que chegou nesse livro, um grande livro, por sinal, onde tem pouca matéria sobre o assunto, mas de grande relevância para a sociedade, para os contribuintes. A outra vertente que eu vejo é a importância dos operadores do direito, independentemente da sua trajetória ou idade ou carreira, sempre produzir e sempre se preocupar com a população, sempre se preocupar com a sociedade. Por que eu digo isso? Porque o Cardoso tem uma carreira vitoriosa. Ele passou pela área pública, trabalhou na Secretaria da Fazenda Estadual, hoje trabalha na área privada, é advogado, trabalha conosco, parceiro de viagem, enfim, e também trabalha e teve a experiência muito grande na área acadêmica, até hoje continua dando aula. Eu vejo que é um profissional que tem uma visão muito ampla e muito completa do direito. E com toda essa trajetória, com toda essa experiência, quase próximo de se aposentar, ele resolve inovar e trazer uma tese que eu posso chamar até de inédita no Brasil, que é a questão do IPVA. Vale a pena ler o livro, é um livro muito interessante, traz uma visão diferenciada do assunto que tanto ninguém abordou até hoje. E é um tributo que todo mundo recolhe, que tem veículo anualmente, todo mundo reclama, depois reclama do pedágio, e nunca ninguém parou para pensar como ele parou. Então fica aqui os meus parabéns para o Cardoso, para o lançamento, e eu digo que esse lançamento, o coquetel de hoje, não é um coquetel só de lançamento do livro, é um coquetel também para comemorar a vida, comemorar também a carreira dele e comemorar principalmente a preocupação dele e dos operadores do direito com o próprio direito e com a população. Então fica aqui os meus parabéns para ele e desejo todo sucesso e que o livro seja muito bem aí lido e aceito pela sociedade. Nós queremos render homenagens ao Dr. Cardoso, né, que é um expoente da advocacia no ramo tributário. A gente fica muito feliz todas as vezes que um profissional da comarca de Marília ele consegue romper as barreiras da nossa cidade, levando conhecimento aos profissionais, escrevendo obras e livros, porque isso aperfeiçoa toda a classe dos advogados, né? E o advogado é quem é o defensor, é o soldado em prol do contribuinte, no caso. Então, permitir que os colegas advogados aperfeiçoem e aprofundem o conhecimento sobre a área é extremamente fundamental. Então nos deixa muito contente, muito feliz todas as vezes que um profissional do GAB, o Dr. Cardoso, consegue com gentileza e generosidade transmitir os conhecimentos dele. E como já disse desde o princípio, né, isso beneficia não apenas os advogados, mas todo cidadão, todo contribuinte. Afinal de contas, saber um pouco do direito deixou de ser um privilégio, é uma necessidade do cidadão. Claro que sempre precisando se socorrer do judiciário através da figura do advogado, mas essa obra também pode ajudar muito o cidadão. Então, é muito bem-vinda, né, essa obra, tanto para a advocacia como para a sociedade em geral. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO Net, democratizando a LGPD.
Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. New Móveis Planejados, Marília. Zurk Decor, conectamos a sua personalidade ao seu ambiente. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br.